Sabe aquela cena que você nunca acha que vai viver? Há de estar em pé, com uma mochila nas costas, tremendo de raiva e vergonha, enquanto seu próprio filho aponta para a porta e diz, com a voz firme, que é melhor você ir embora. Eu vivi isso. E por mais que o tempo tenha passado, ainda sinto o gosto amargo daquela tarde, como se fosse agora. Mas antes de chegar nesse ponto, deixa eu te contar como tudo começou. Porque não foi do nada. Nunca é do nada. Meu nome é Helena, tenho 48 anos, e se tem uma coisa que ninguém pode me tirar é a história que eu carrego. Fui mãe cedo, aos 19, quando o pai dele simplesmente sumiu do mapa assim que soube da gravidez. Lembro que minha mãe me disse, filha, sua vida acabou. Mas para mim, ali ela tinha começado. Dei à luz ao Mateus com um amor que transbordava o peito. Trabalhei feito uma condenada para dar conta de tudo. Faxinei casa, vendi quem tinha na rua, cuidei de idosos, fiz de tudo um pouco. Nunca me importei com o cansaço, nem com a solidão. Cada noite mal dormida valia a pena quando eu via ele dormindo tranquilo, mesmo que a gente morasse num quartinho apertado nos fundos de um cortiço. Eu me alimentava da ideia de que um dia ele ia olhar para mim e dizer, mãe, eu consegui, graças a você. E ele conseguiu. Virou engenheiro, casou, foi morar numa casa bonita, com garagem, jardim e tudo que eu nunca tive. E no começo, ele ainda era o meu menino. Me ligava, perguntava se eu precisava de algo, dizia que ia me levar para morar com ele assim que organizasse a vida. E eu esperei. Esperei porque meu amor era tão grande que eu não cobrava nada. Quando ele finalmente me chamou para morar com ele, chorei de emoção. Achei que era colheita depois de tanto plantar. Mas mal sabia eu que estava entrando numa casa onde eu nunca seria bem-vinda. A esposa dele me tratava como um estorvo. Tudo que eu fazia era errado. Se eu lavava a louça, ela lavava de novo. Se eu cozinhava, ela dizia que estava muito gorduroso. Fiquei em silêncio por muito tempo, tentando não atrapalhar, só querendo estar perto do meu filho. Mas ele começou a mudar. Começou a me olhar diferente. Me chamava de dramática, dizia que eu exagerava, que eu fazia a esposa dele se sentir desconfortável. Até que um dia, depois de uma discussão boba por causa de um arroz queimado, ele disse com todas as letras, mãe, acho melhor você procurar outro lugar para ficar. E foi assim. Sem abraço, sem conversa, sem olhar para trás. Eu saí com uma mochila e R$ 38 na carteira. Fui direto pro meu carro velho, que ainda estava no meu nome, estacionado na rua de trás. E foi ali, no banco de trás, que eu dormi pela primeira vez como alguém que não tinha mais casa. Não sabia se chorava, gritava ou dormia. Só fiquei ali, imóvel, olhando pro teto do carro como quem espera acordar de um pesadelo. Mas não era sonho. Era minha nova vida. E ainda assim, mesmo com tudo aquilo, a dor maior não era estar dormindo num carro. Era saber que meu filho, o meu menino, aquele por quem eu dei tudo, tinha me colocado ali. Tem gente que diz que amor de mãe é cego. Não é cego, é persistente. Mesmo depois de tudo, eu ainda achava que ele ia me ligar no dia seguinte, me buscar, me pedir desculpa. Mas os dias passaram, e nada. Nenhuma mensagem. Eu virei silêncio. Invisível. Só que eu não morri ali. Não naquele carro. Porque tinha alguma coisa dentro de mim que ainda gritava. Algo que dizia, você ainda vai se levantar, Helena. Você ainda vai ser vista. E hoje, ele me vê. Não porque me procura, mas porque toda vez que liga a TV, lá estou eu. De um jeito que ele nunca imaginou. E talvez, só talvez, ele esteja finalmente entendendo que perdeu. Mateus sempre foi meu motivo. Quando o mundo desabava, quando a conta não fechava, quando eu passava 3 dias comendo arroz e ovo, era ele quem me fazia continuar. Me lembro como se fosse ontem o primeiro dia de aula dele, com aquela mochila azul maior que as costas, segurando minha mão com força, me pedindo para não ir embora. Fica aqui, mãe, só mais um pouco. E eu ficava, sentada no meio-fio em frente à escola, esperando o sinal bater, porque ele dizia que só se sentia seguro se soubesse que eu estava ali. E eu sempre estive. A vida nunca foi generosa comigo, mas o sorriso do Mateus era meu salário emocional. Ele era doce, carinhoso, inteligente, e eu fazia questão de que ele soubesse o quanto era amado. Nunca deixei faltar abraço, colo, conversa.
Quando ele tirava nota boa, eu fazia um bolinho simples com granulado em cima e cantava parabéns, como se fosse aniversário. Ele dizia que quando crescesse, ia cuidar de mim. Que a gente ia morar numa casa linda, com um sofá macio e um jardim cheio de girassóis, porque ele sabia que eu amava girassóis. Eu acreditava. Eu acreditava em cada palavra daquele menino. E talvez por isso tenha doído tanto quando ele começou a sumir. Não foi de uma vez. Primeiro, eram os telefonemas que ficavam mais curtos. Depois, as visitas que eram sempre adiadas. Tô na correria, mãe. Depois eu passo aí. E o depois virava semana, virava mês. E eu, boba, passava maquiagem para esperar ele no portão, como se eu ainda tivesse 20 anos e não carregasse décadas de cansaço no corpo. Ele chegava com pressa, falava mais com o celular do que comigo, e me tratava como se eu tivesse virado parte da mobília. Lembro de um dia que fiz um dos pratos preferidos dele, fricassê de frango. Esperei a noite toda com a mesa posta. Quando ele chegou, disse que já tinha comido no caminho. Nem olhou para a panela. Naquela hora, eu senti um aperto no peito, mas não falei nada. Engoli em seco. Engoli tudo, como fiz a vida toda. Engoli as críticas da esposa dele, as piadas veladas sobre meu jeito simples, até os olhares de desprezo que ela lançava quando eu falava alguma coisa errada, ou quando contava histórias da infância do Mateus que, para ela, não tinham mais graça nenhuma. Era como se eu fosse um quadro antigo pendurado na parede. Você não joga fora por respeito, mas também não olha duas vezes. Eu comecei a me sentir um incômodo. Comecei a andar mais devagar pela casa, para não fazer barulho. Lavava a louça escondido, limpava o banheiro como se estivesse invadindo. Era como se eu pedisse desculpa por existir. E mesmo assim, mesmo depois de tudo, ainda tentava conversar com ele. Tentava puxar papo, contar das coisas simples do meu dia. Mas ele sempre dizia que estava cansado, que tinha reunião, que a vida dele era corrida. A última vez que ele me abraçou foi no Natal de 3 anos atrás. E mesmo esse abraço já parecia forçado, como se ele só fizesse porque era tradição. O pior de tudo não foi o silêncio. Foi a indiferença. Aquela frieza que veio crescendo devagar, matando tudo que a gente tinha construído. Eu me perguntava todos os dias onde foi que eu errei. Será que fui mãe demais? Será que amei tanto que sufoquei? Será que, ao dar tudo, deixei ele acreditar que eu era descartável? Às vezes, acho que ele me enxergava como um lembrete do passado que ele queria esquecer. Da pobreza, da infância difícil, das noites sem luz e sem comida. E agora que ele tinha conquistado o mundo dele, talvez eu fosse só uma mancha no tapete da nova vida. Dói. Dói mais do que qualquer abandono. Porque quando você é ignorado por alguém que você ama, é como se morresse um pedaço seu a cada dia. E mesmo assim, eu não deixava de amar. Ainda era o meu menino. Aquele que um dia segurou minha mão na frente da escola. O problema é que eu ainda lembrava disso. E ele não. O pior de tudo foi não ter sido uma surpresa. Quando aconteceu, doeu como uma facada, mas lá no fundo, eu já sabia que ia chegar. Porque o amor, quando começa a morrer, avisa. E eu sentia isso todos os dias, nas portas fechadas, nos silêncios longos, nos olhares que evitavam os meus. Só que mãe é teimosa. Mãe espera. Mãe torce até o último segundo para estar errada. Aquele dia começou como qualquer outro. Eu acordei cedo, lavei a louça do jantar, limpei o banheiro sem ninguém ter pedido, e fui ao mercado comprar algumas coisas para fazer a torta de frango que ele gostava. Queria surpreender. Talvez, no fundo, eu ainda achasse que um gesto de carinho podia mudar alguma coisa. Mas quando voltei, com as sacolas nas mãos e o cabelo desgrenhado pelo vento, senti o clima no ar. Tenso. Frio. Ele e a esposa estavam na sala. Ela me olhou como se eu fosse um incômodo que tinha voltado antes da hora. E ele nem levantou do sofá. Só disse: "Mãe, a gente precisa conversar." Meu coração travou. Eu já sabia. Me sentei devagar, ainda segurando uma sacola, e ouvi o discurso mais gelado que um filho pode fazer. Ele começou dizendo que me ama, que me respeita, mas que a convivência estava difícil, que o casamento estava sofrendo, que a casa era pequena, que eu estava muito tempo ali, que eles precisavam de espaço. Eu só olhava para ele. Não interrompi, não chorei.
Só ouvi. Era como se cada palavra dele batesse e ricocheteasse no peito. Eu queria gritar: essa casa só existe porque eu ralei. Você só tem esse diploma porque eu vendi almoço na marmita e comi as sobras. Mas não saiu nada. Eu fiquei muda. E ele seguiu, cada vez mais desconfortável, até dizer, com todas as letras: Mãe, acho melhor você arrumar suas coisas. Nesse momento, eu senti tudo parar. O tempo, o som, o chão. Não chorei. Não implorei. Levantei devagar, fui até o quarto de hóspedes, aquele que era meu, e comecei a arrumar minhas coisas. As poucas roupas que eu tinha, minhas escovas de cabelo, um porta-retrato com uma foto nossa quando ele ainda era criança. Quando entrei no quarto, as mãos tremiam. Cada dobra na roupa parecia um corte. Eu ouvia eles cochichando na sala, como se eu fosse uma estranha invadindo a casa deles. Levei menos de meia hora para empacotar tudo. Minha vida inteira em uma mochila. Quando saí, ele nem me acompanhou até a porta. Só disse um cuida de você sem encarar meus olhos. A esposa dele me entregou uma sacola com os produtos de higiene e um pacote de biscoito, como quem faz caridade. E eu saí. Assim. Sem um abraço. Sem um me desculpa. Sem um me liga quando chegar. Fiquei parada na calçada por alguns segundos, sem saber para onde ir. Liguei o celular. A bateria estava em 12%. Pensei em ligar para uma amiga, mas a verdade é que, depois de anos vivendo só para ele, eu não tinha mais ninguém. Entrei no carro. Aquele carro velho que eu mesma comprei com o dinheiro da faxina, anos atrás. E quando fechei a porta, desabei. Foi ali, no silêncio abafado daquele carro, que eu chorei como nunca tinha chorado antes. Não era só tristeza. Era uma mistura de abandono, vergonha, desamparo. Como se o mundo todo tivesse me virado as costas. Eu era uma mãe que deu tudo. Tudo. E naquele momento, eu era só uma mulher de 48 anos, sem casa, sem rumo, com uma mochila nas costas e um coração em pedaços. Fiquei estacionada ali por horas. O céu escureceu. As luzes da rua acenderam. E eu continuava ali, parada, com a cabeça encostada no volante. Só queria entender em que momento o amor virou peso. Em que momento ele deixou de me ver como mãe e passou a me enxergar como problema. Mas não tinha resposta. Só silêncio. E frio. Naquela noite, dormi no banco de trás. E antes de fechar os olhos, só consegui pensar numa coisa. Ele disse que precisava de espaço. E eu, agora, tinha espaço de sobra. Só não tinha mais um lugar no coração do meu próprio filho. Os primeiros dias dormindo no carro são os piores, não só pelo desconforto físico, mas pelo silêncio. Um tipo de silêncio que pesa, que te envolve e te engole. Não é só a falta de som, é a ausência de qualquer presença. Ninguém para perguntar se você tá bem, ninguém para dizer boa noite, ninguém para se importar se você acordou com dor nas costas ou com o rosto inchado de tanto chorar. No segundo dia, dirigi sem rumo por horas, tentando achar um lugar que fosse minimamente seguro. Parei em frente a uma praça, depois numa rua movimentada, depois num posto. Mas foi no estacionamento de um supermercado 24 horas que eu me senti, pela primeira vez, um pouco menos exposta. Ali tinha movimento, luz, gente entrando e saindo, câmeras. Não era casa, mas pelo menos não parecia que eu ia desaparecer da noite pro dia. Escolhi uma vaga mais afastada, perto de um muro. Cobre os vidros com uma blusa velha e me encolhi no banco de trás, tentando não pensar demais. Era difícil dormir. Cada farol de carro que passava fazia meu coração acelerar. Eu tinha medo. Medo de ser vista, de ser acordada com uma batida no vidro, de ser expulsa, assaltada, esquecida. E ainda mais medo de me acostumar com aquilo. Acordava com dores em partes do corpo que eu nem lembrava que existiam. A coluna gritava, os joelhos travavam, e o estômago aprendia a se calar. Comia pouco, só o que dava para comprar com moedas e trocados que restavam. Um iogurte aqui, um pão dormido ali. Eu usava o banheiro do próprio supermercado, sempre fingindo estar só de passagem. Lavava o rosto, passava batom como se aquilo me devolvesse alguma dignidade. E toda vez que me olhava no espelho, tinha vontade de perguntar para aquela mulher esgotada o que ela tinha feito da própria vida. Mas a verdade é que eu sabia.
Eu me anulei. Passei tanto tempo existindo só pro Mateus, que quando ele me apagou da vida dele, não sobrou nada. Nem um plano B, nem uma reserva, nem uma rede de apoio. Só eu, meu carro, e as lembranças de uma casa que nunca foi minha de verdade. Às vezes, eu via mães com filhos entrando e saindo do supermercado e me pegava imaginando se aquelas mulheres também estavam tão cansadas quanto eu. Será que elas também já tinham sido invisíveis para os próprios filhos? Será que em algum lugar do mundo outra mãe estava vivendo a mesma dor que a minha? Me sentia uma sombra. Passava os dias fingindo normalidade, como se estivesse só esperando alguém. Mas ninguém nunca vinha. À noite, no carro, tudo voltava com força. Eu falava sozinha. Repetia frases para mim mesma para tentar manter a sanidade. Você ainda tá viva. Você vai sair disso. Você não merece isso. Mas, no fundo, eu não acreditava. Era só um esforço desesperado para não enlouquecer. Teve uma noite em que choveu muito. A água batia no vidro com força e eu não conseguia parar de tremer. O frio entrava por todas as frestas e as roupas que eu tinha não bastavam. Foi naquela noite que eu quase desisti. Me lembro de ter fechado os olhos e pedido, do fundo da alma, para não acordar. Mas acordei. E, por algum motivo, o sol daquela manhã bateu diferente. Era como se, mesmo no meio do caos, alguma coisa ainda insistisse em me manter de pé. Levantei, fui até o banheiro do supermercado, lavei o rosto, penteei o cabelo, e decidi que, se eu tinha que viver aquilo, então pelo menos eu ia viver com alguma dignidade. Parei de me esconder. Comecei a prestar atenção nas pessoas ao redor. Comecei a observar, a ouvir conversas. E, aos poucos, mesmo que bem aos poucos, alguma coisa dentro de mim começou a despertar. Uma vontade. Uma fagulha. Ainda muito pequena, muito frágil, mas viva. Foi nesse estacionamento, entre sacolas, buzinas e faróis, que eu comecei a renascer. Ainda com dor, ainda perdida, mas com uma sensação que eu não sentia fazia tempo. Talvez eu ainda tivesse um lugar no mundo. Tem um tipo de olhar que a gente nunca esquece. Não é daqueles que invadem, nem daqueles que julgam. É o olhar de quem vê. De verdade. E quando você passa dias sendo ignorada, fingida, evitada, aquele tipo de olhar te pega desprevenida. Foi numa manhã qualquer. Eu já conhecia todos os rostos que frequentavam aquele supermercado. Os seguranças indiferentes, os funcionários que desviavam o olhar quando me viam no banheiro pela terceira vez no mesmo dia, e os clientes apressados que nem notavam minha existência. Eu tinha aprendido a ser invisível, a andar com pressa, cabeça baixa, como se estivesse sempre indo para algum lugar, mesmo que não tivesse para onde voltar. Era a minha forma de me proteger. Só que naquele dia, enquanto eu tomava um café aguado encostada no capô do carro, percebi alguém me observando. Era uma mulher, provavelmente da minha idade, talvez um pouco mais nova. Tinha os cabelos presos num coque bagunçado, óculos grandes e um olhar calmo. Ela não desviou. Não me olhou com pena. Nem com desprezo. Só ficou ali, me olhando como quem reconhece algo, ou alguém. Tentei fingir que não percebi. Não queria conversa. Eu tinha aprendido que toda abordagem vinha com julgamento ou algum tipo de invasão. Mas ela não se aproximou naquele momento. Apenas entrou no supermercado e sumiu entre as prateleiras. Achei que era só mais uma pessoa estranha. Continuei o dia. Ajeitei o banco do carro, tentei ler uma revista velha que achei no lixo reciclável e cochilei com a cabeça encostada na janela. Quando acordei, já era fim de tarde. E foi aí que a vi de novo. Ela estava parada ao lado do meu carro, com 2 sacolas nas mãos. Sorriu leve, como quem já sabia que eu ia me assustar. Desculpa te incomodar. Eu passo aqui todo dia e, não sei, senti que devia falar com você. Eu fiquei muda. Não sabia o que responder. Ela estendeu uma das sacolas e disse: tem comida aqui. Nada demais. Um pouco do que eu fiz pro jantar. Sei que é invasivo, mas, se não quiser, eu entendo. Eu peguei a sacola, com a mão tremendo. Não lembro qual foi a última vez que alguém me ofereceu algo sem me cobrar nada em troca. Nem um favor, nem um olhar atravessado, nem um Deus te abençoe como se estivesse me fazendo um grande favor. Ela não queria nada. Só me viu. Meu nome é Lúcia,
Ela disse. Eu tenho uma lanchonete pequena ali perto. Se algum dia quiser tomar um café com bolo de verdade, aparece lá. E foi embora. Simples assim. Eu fiquei parada ali, segurando aquela sacola como se fosse um presente de aniversário. Sentei no banco de trás, abri com cuidado. Tinha arroz, feijão, frango assado e uma fatia de torta de limão. Eu chorei. Não por fome, mas porque aquilo me fez lembrar de quem eu era antes de tudo desmoronar. Alguém que cozinhava para mostrar amor. Alguém que sabia o que era carinho no prato. No dia seguinte, fui até a lanchonete. Não para pedir nada. Só para olhar de longe. Era um lugar simples, mas aconchegante, com cheiro de pão assando e café fresco. Lúcia me viu da janela e acenou. E naquele gesto pequeno, eu senti mais acolhimento do que nos últimos anos inteiros. Aos poucos, começamos a conversar. Ela era diferente. Não fazia perguntas invasivas, não queria saber detalhes da minha vida, só falava comigo como se eu fosse normal. Gente. Me contou que também passou por muita coisa, que perdeu a mãe cedo, que quase fechou o negócio na pandemia, que já dormiu num sofá emprestado por meses. Havia dor nela também. E talvez por isso a gente tenha se conectado. Porque quem já quebrou por dentro reconhece o outro no estilhaço. Um dia, depois de muita conversa, ela me ofereceu um trabalho. É só meio período. Me ajuda com as louças, com o balcão. É pouco, mas é um começo. E foi. Um começo. Não pagava muito, mas me devolveu algo que eu nem sabia que sentia falta: propósito. Voltei a me olhar no espelho com menos raiva. Senti minhas mãos voltarem a ter função, meu corpo voltar a ocupar espaço com alguma utilidade. E ali, entre bandejas, guardanapos e cheiro de pão fresco, eu comecei a reaparecer para mim mesma. Tudo isso por causa de um olhar. Um simples olhar que me lembrou que, mesmo quando o mundo inteiro te vira as costas, basta uma pessoa te enxergar, para você lembrar que ainda existe. A gente não percebe o quanto se perdeu até começar a se encontrar de novo. Quando comecei a trabalhar na lanchonete da Lúcia, tudo ainda era estranho. Eu andava devagar, falava baixo, sentia como se estivesse invadindo um espaço que não era meu. Tive que aprender a me movimentar ali como quem pisa em casa alheia. Eu ainda carregava a culpa por existir. Mas, aos poucos, o ritmo da cozinha foi me embalando. O barulho das xícaras, o cheiro de pão assando, os pedidos apressados dos clientes, a correria boa do horário do almoço. Aquilo foi me trazendo de volta. Comecei a me lembrar da época em que eu mesma cozinhava para vender marmita. Como eu cuidava de cada detalhe, como inventava receitas com o que tinha, como achava alegria nas panelas fumegando mesmo quando a geladeira estava quase vazia. E foi ali, entre um prato lavado e outro, que a Lúcia descobriu algo em mim antes mesmo que eu lembrasse. Helena, você leva jeito pra cozinha. Já pensou em criar alguma receita sua pra gente colocar no cardápio? Eu ri. Achei que era brincadeira. Mas ela tava séria. Tô falando sério. Você tem mão de mãe. Isso muda tudo no sabor. Aquilo mexeu comigo. Passei dias pensando no que eu poderia fazer. Lembrei da torta de frango que o Matheus amava. Aquela mesma que eu fazia nos aniversários dele. Era simples, mas tinha amor demais naquele tempero. Testei a receita na lanchonete, com os toques novos, e coloquei para vender num dia calmo. No fim da tarde, quase não tinha mais nada. Os clientes elogiaram. Um deles perguntou se teria de novo na semana seguinte. Lúcia sorriu e disse: agora vai ter sempre. É da Helena. E ouvir isso, é da Helena, foi como ouvir meu nome pela primeira vez depois de anos. Não como mãe de alguém, nem como funcionária, nem como uma sombra. Era eu. Helena. Uma mulher que sabia fazer algo bom. Algo que tocava as pessoas. Comecei a criar novas receitas. Relembrei bolos da minha infância, pratos que minha avó fazia no fogão a lenha, misturei lembranças com coragem. E cada vez que alguém elogiava, era como se colasse um pedacinho do que foi quebrado em mim. Um dia, uma cliente, dessas mais falantes, perguntou se eu já tinha pensado em ensinar essas receitas. Disse que eu tinha jeito de professora. Eu ri de novo. Mas ela insistiu. Tem tanta gente fazendo vídeo por aí. Você devia mostrar essas coisas.
Gente como você é que a gente gosta de ver. A ideia ficou ecoando na minha cabeça. Vídeo. Eu nem tinha celular direito. Mas a Lúcia ouviu a conversa e disse que podia me emprestar o dela para gravar, se eu quisesse tentar. No começo, achei uma loucura. Mas naquela noite, sozinha no carro, ainda era lá que eu dormia, fiquei pensando. Se o mundo me ignorou por tanto tempo, talvez estivesse na hora de eu parar de me esconder também. No outro dia, cheguei mais cedo, preparei um dos bolos que tinha inventado e a Lúcia me ajudou a gravar. Só minhas mãos apareciam no vídeo. Minha voz saía tremida. Mas era eu ali, cozinhando com amor, do meu jeito. Postamos num perfil que ela criou para mim. E foi assim que começou. Um vídeo despretensioso. Um bolo simples. E alguns comentários. Depois mais. Depois mensagens de gente pedindo mais receitas. Gente dizendo que se emocionava com minha voz calma, que lembrava da mãe, da avó, de momentos felizes. E eu chorava sozinha no carro lendo cada comentário, como alguém que finalmente estava sendo ouvida. Não era fama. Não era sucesso. Ainda não. Mas era a vida voltando. Era meu nome voltando a ter som. Eu não era mais só uma mãe rejeitada. Eu estava me tornando algo que nunca imaginei. Uma mulher com história, com valor, com uma voz que alcançava outras. Pela primeira vez em muito tempo, eu dormi com um sorriso. Pequeno, tímido, mas verdadeiro. Porque eu estava começando a lembrar de quem eu era antes da dor. E mais ainda, eu estava conhecendo a mulher que eu poderia ser depois dela. A primeira vez que me vi na TV, confesso, achei que era um erro. Um daqueles programas locais que passam de manhã, falando de histórias de gente comum, receitas de vó, coisas simples. Eu não tinha televisão no carro, claro. Foi uma cliente da lanchonete que entrou apressada no balcão e disse: Helena, você estava no programa da manhã. Mostraram seu vídeo do bolo de fubá e falaram da lanchonete da Lúcia. Eu congelei. Senti o rosto esquentar e a mão suar, como se tivesse feito algo errado. Mas não era erro. Era real. A produção do programa entrou em contato com a Lúcia por mensagem no perfil que ela gerenciava para mim. Queriam saber mais da Dona Helena das receitas emocionais, como tinham chamado. Eu fiquei sem reação. Eu, que até outro dia dormia encolhida no banco de trás de um carro, agora era pauta de programa de TV. Quiseram me entrevistar. De primeira, eu disse não. Fiquei com medo, vergonha, insegurança. Mas Lúcia, como sempre, olhou nos meus olhos e disse: Você já passou por coisa pior. Agora é sua hora. No dia da gravação, eu mal consegui dormir. Usei uma blusa que a Lúcia me emprestou, prendi o cabelo do jeito mais simples possível e pedi a Deus que minha voz não tremesse. Quando a repórter chegou, me tratou com um respeito que eu não sentia há anos. Não me perguntaram onde eu morava, nem por que eu estava ali. Queriam saber das receitas, da minha relação com a comida, da emoção que eu passava nos vídeos. Era como se, finalmente, alguém enxergasse além da dor. Falei como sei falar, com verdade. Contei das receitas que nasceram de lembranças, da infância pobre, das noites que cozinhei chorando e mesmo assim botei amor no prato. Falei de mim como mulher, não como coitada. Pela primeira vez em muito tempo, falei com orgulho. Quando o programa foi ao ar, eu ainda estava no carro. Mas meu celular, aquele emprestado e todo trincado, não parava de vibrar. Gente mandando mensagem, seguindo o perfil, pedindo mais receitas, dizendo que chorou com a minha fala. Era como se cada pedacinho da minha história, tão escondida e calada por tanto tempo, tivesse sido escancarado pro mundo com respeito e admiração. E o mais estranho, foi bom. Foi bom ser vista. Mas mais ainda, foi bom me permitir ser vista. As oportunidades começaram a aparecer. Convidaram-me para participar de um evento gastronômico local. Depois, uma participação pequena num programa nacional. E em cada passo, eu tremia por dentro, mas ia. Porque se tinha uma coisa que a rua me ensinou foi: ou você vai, ou você fica invisível para sempre. E eu já tinha passado tempo demais invisível. Continuei gravando vídeos. Uns com receita, outros com desabafos. Às vezes só dividia pensamentos do dia, ou lembranças que vinham do nada. E o povo gostava.
Diziam que minha voz parecia colo, que meu jeito lembrava casa. E eu percebi que, no fundo, era isso que sempre fui, casa. Mesmo quando ninguém me recebia, mesmo quando eu mesma tinha esquecido onde morava em mim. Fui convidada a ir a um programa de manhã bem conhecido, daqueles que todo mundo assiste enquanto toma café. Quando me sentei no sofá do estúdio, cercada de câmeras, luz e gente famosa, me deu um frio na barriga. Mas quando o apresentador me perguntou, Helena, o que você sente ao ver onde chegou? Eu respondi sem pensar, sinto que meu filho me vê agora. Mesmo que não queira. Porque era verdade. Eu sabia. Ele estava vendo. Talvez com raiva. Talvez com vergonha. Talvez com arrependimento. Mas estava. E eu? Eu não esperava mais nada dele. Não queria ligação, pedido de desculpa, nem arrependimento de novela. Eu queria só isso, que ele soubesse que eu não morri no banco de trás daquele carro. Que eu me levantei. Que virei alguém sem ser por ele. Que hoje eu sou a mulher que ele não teve coragem de sustentar em casa, e que agora sustenta a própria história na frente de todo mundo. Saí daquele estúdio diferente. Eu, que antes andava encolhida, agora caminhava com o peito um pouco mais erguido. Ainda com cicatriz, ainda com saudade, ainda com um buraco no peito. Mas andando. Viva. Vitoriosa do meu próprio jeito. E, pela primeira vez, sem medo de me ver no espelho. Não foi ele quem me ligou. Foi um conhecido da família, desses que só aparecem para comentar o que viram na televisão. Helena, você acredita que vi você no programa hoje? Falei pro Matheus na hora. Ele ficou branco. Não falou uma palavra. Branco. Aquela palavra ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Branco. Como se o sangue tivesse sumido do rosto dele. Como se, pela primeira vez em anos, ele tivesse enxergado não só a mulher na TV, mas a mãe que ele deixou dormir num carro, com frio, fome e vergonha. Não precisei que ninguém me dissesse mais nada. Eu sabia que ele tinha me visto. Sabia do jeito que a gente sabe quando sente o vento mudar. Algo mudou. E não em mim, nele. Porque eu já tinha mudado. Eu já tinha me reconstruído. Já tinha chorado o suficiente para lavar todas as mágoas. Eu não precisava mais do arrependimento dele para seguir em frente. Mas confesso, quando soube que ele me viu, algo em mim tremeu. Não por esperança, mas por justiça. Porque ali, naquele instante, ele foi obrigado a me encarar. Não a mãe que ele usou, que ele empurrou para fora da vida dele como se fosse um incômodo. Mas a mulher que levantou sozinha, que deu a volta por cima, que virou manchete, que emocionou gente que nunca viu, que apareceu na TV com dignidade. E talvez, só talvez, ali ele tenha entendido que perdeu. Me disseram que ele ficou parado olhando para a tela, sem piscar. Que a esposa dele tentou mudar de assunto. Mas ele não conseguia. E eu imagino. Porque ele nunca me viu daquele jeito. Nem quando criança, nem adulto. Ele sempre me viu como alguém forte bastante para suportar tudo calada. Mas nunca como alguém admirável. E agora, lá estava eu, sendo aplaudida por desconhecidos. Sendo ouvida. Sendo citada como exemplo de superação. A mulher que ele ignorou virando referência para quem nem me conhecia. Pensei se ele lembraria do dia em que me mandou sair com uma mochila nas costas. Se ele pensaria na torta de frango que eu fazia nos aniversários dele, na primeira bicicleta que eu comprei em 10 vezes no carnê, nas noites em que eu sentava ao lado da cama dele quando ele tinha febre. Será que ele lembrou de alguma dessas coisas? Ou só agora, ao me ver na TV, entendeu que eu era mais do que a sombra que morava na casa dele? Não sei. E, sinceramente, não importa mais. Porque pela primeira vez, eu não chorei ao lembrar dele. Não doeu. Eu só senti um alívio. Um tipo de silêncio bom. Como se o ciclo tivesse se fechado. Porque enquanto ele assistia a mãe que deixou para trás sendo reconhecida, eu já não precisava mais ser reconhecida por ele. Não como filha quer, mas como mulher merece. E mesmo assim, no fundo, eu sabia, ele ia tentar me procurar. E tentou. Me mandou uma mensagem. Curta. Seca. Vi você na TV. Podemos conversar? Li e não respondi. Não por orgulho, mas porque eu ainda não estava pronta.
Não para um pedido de desculpas vazio. Eu precisava ter certeza de que ele não estava falando comigo por vergonha. Ou por vaidade ferida. Mas por consciência. Pela primeira vez, ele tinha que me procurar não como quem busca perdão, mas como quem finalmente entendeu o que destruiu. Continuei meu dia. Continuei meus vídeos. Continuei trabalhando com a Lúcia. Continuei sendo quem eu me tornei sem precisar do olhar dele para me validar. E, à noite, enquanto preparava uma fornada de pães para um pedido especial, me peguei sorrindo. Porque a vida tem um jeito muito peculiar de ensinar. Às vezes, quem te manda embora precisa te ver na televisão para entender que você nunca foi um fardo. Foi alicerce. E agora, sem você, ele só tem parede. Fria. Vazia. E prestes a desabar. Hoje, eu durmo em paz. Não porque a vida ficou fácil. Não porque tudo se resolveu. Mas porque, finalmente, eu deito a cabeça no travesseiro sabendo quem eu sou, e o que eu não mereço mais carregar. Me mudei do carro faz alguns meses. Não foi uma mansão. Foi um quartinho alugado, simples, com uma janela pequena e uma cama macia, que parece 5 estrelas depois de meses dormindo encolhida em banco de carro. Foi a primeira vez em muito tempo que pendurei uma roupa num cabide. Que fiz café só pra mim e tomei com calma, sentada. Sem medo. Sem olhar pros lados. Sem pressa de sair. No primeiro dia dormindo lá, chorei. Não de dor, mas de alívio. Porque é muito cruel a gente se acostumar com o desconforto. É como se o corpo aceitasse viver quebrado. Mas quando a paz chega, ela sussurra pra você: tá tudo bem agora. Você sobreviveu. A lanchonete da Lúcia virou mais do que um trabalho. Virou casa. E ela, irmã de alma. Montamos uma pequena cozinha nos fundos para gravar os vídeos com mais estrutura. Hoje, temos um canal com milhares de seguidores. Gente que assiste não só pelas receitas, mas pelas histórias. Pela minha voz. Pelo jeito que eu falo da vida enquanto mexo uma panela. Tem gente que diz que eu ajudei a curar feridas que nem sabiam que tinham. Mas o que poucos sabem é que, em cada vídeo, quem está sendo curada sou eu. A ferida ainda existe. Não tem como apagar o que vivi. Não tem como fingir que não fui jogada para fora da vida do meu próprio filho como se eu fosse um móvel velho ocupando espaço. Mas hoje, essa dor não manda mais em mim. Ela existe, mas não comanda. E isso muda tudo. Mateus tentou me procurar de novo. Mandou mensagem, depois ligou. Um dia, apareceu na lanchonete. Ficou do lado de fora. Me olhou com aquele mesmo olhar de menino, meio perdido, meio arrependido. Eu saí para falar com ele. Não para brigar. Nem para ouvir desculpa. Mas para encerrar o ciclo. Ele tentou começar dizendo que errou, que foi influenciado, que estava sob pressão. Eu ouvi. De braços cruzados, firme, como nunca consegui ser perto dele. E quando ele terminou, só disse: eu sei. Eu também errei. Por esperar tanto de alguém que ainda não sabia o que era amor. Ele abaixou os olhos. E naquele momento, entendi. Ele estava sofrendo agora o que eu sofri lá atrás. Só que agora, quem estava inteira era eu. Ele perguntou se um dia a gente podia voltar a se ver. Eu disse que talvez. Porque perdão não é chave que abre a mesma porta de antes. Às vezes, perdoar é fechar a porta com carinho e seguir andando. E foi o que eu fiz. Não com raiva, mas com consciência. Porque se tem algo que aprendi nessa vida é que a gente só deve voltar a lugares onde a gente é bem-vinda. O amor não pode ser um contrato de sacrifício eterno. Amor de mãe é forte, é profundo, mas também precisa ser respeitado. Hoje, eu continuo cozinhando. Continuo falando com gente de todo canto do Brasil. Recebo cartas, presentes, receitas de família que me mandam para eu testar. Já fui em programa grande, já dei entrevista, já recebi até convite para escrever um livro. Mas nada disso me define. O que me define é o que faço toda noite, quando tudo silencia, e eu me deito naquela cama pequena e limpa, olho pro teto e penso: você venceu. Porque vencer não foi aparecer na TV. Vencer foi me levantar daquele banco de trás. Vencer foi não ter deixado a mágoa me transformar em pedra. Vencer foi ter aprendido a viver comigo,
mesmo quando todos me viraram as costas. Hoje, eu durmo em paz. Porque não preciso mais ser aceita para me sentir viva. Eu me basto. E saber disso é tudo.